O plenário então chegou a um acordo para que esse projeto possa ser votado na próxima semana. Foi encerrada a discussão e já na próxima semana os requerimentos de obstrução vão ser retirados, vão ser reduzidos pelo menos, os destaques vão ser apreciados e o texto principal também desse projeto que dá autorização para o governo brasileiro assinar esse acordo com os Estados Unidos para que os americanos possam utilizar a base de Alcântara, no Maranhão, para o lançamento de foguetes, de lançadores de satélites, enfim, fazer o desenvolvimento do programa espacial norte-americano. Aqui no plenário, várias discussões acaloradas, já que parte dos deputados não concorda com esse acordo, afirmando que o Brasil perderia autonomia para fazer o seu próprio programa espacial brasileiro. Então, aqui ao meu lado, vamos conversar com dois deputados que participaram desse debate. O deputado Marcelo Ramos foi o relator do texto aqui em plenário, e o deputado Edmilson Rodrigues do PSOL, o principal partido de oposição a esse projeto que permite esse acordo do Brasil com os Estados Unidos. Deputado Marcelo Ramos, boa noite. Esse acordo, há essa possibilidade de que o Brasil fique limitado no desenvolvimento do programa espacial? Olha, eu penso que é absolutamente legítimo as preocupações da oposição em relação à questão da soberania nacional. No entanto, o que está se discutindo não é a utilização da base em si, e sim o acordo de salvaguardas, as garantias tecnológicas que os Estados Unidos precisa ter para utilizar a base de Alcântara. Eu entendo que isso não há nenhum arranhão na soberania nacional. Agora é óbvio, eu entendo a preocupação e acho que a preocupação da oposição faz, inclusive, com que o país, o parlamento, seja mais cuidadoso quando da execução desse acordo, para que efetivamente a gente não tenha comprometimento da nossa soberania, mas ao mesmo tempo tenha a chance de captar recursos para desenvolvimento de um programa espacial num momento de crise fiscal do nosso país. Há alguns critérios para esse acordo que os Estados Unidos impuseram ao Brasil, como, por exemplo, o Brasil não pode desenvolver foguetes, lançadores de foguetes. Então, a principal vantagem ao Brasil seria financeira com os investimentos que viriam? Certamente as principais vantagens são financeiras, mas eu acho que também são vantagens tecnológicas. Eu repito, eu entendo as ponderações da oposição, mas acho que há um certo alarde em torno de um projeto num modelo que é um modelo necessário para que a gente tenha a utilização da base. Nós temos uma base que é talvez a melhor base do mundo por conta da situação geográfica, absolutamente subutilizada até aqui, e esse acordo vai permitir que ela tenha utilização e que possa inclusive ser inspiração para que novos países também utilizem a base de Alcântara. Deputado Edmilson Rodrigues, o PSOL fez uma oposição aqui a esse projeto, e qual o principal ponto de divergência a esse acordo? Olha, em primeiro lugar, tem uma questão social. Há 700 famílias, segundo o comando das Forças Armadas, aliás, o ministro da Defesa, que serão atingidas. A base, desde 1980, quando foi instalada, ela ocupou 62 mil hectares e afetou 300 famílias daquela altura. Atualmente, os Estados Unidos propõem nesse acordo acrescentar mais 12 mil, pelo menos, numa primeira etapa. E o próprio general, em debates aqui, disse, nós temos que reconhecer, nós vamos precisar tirar as populações, porque não tem como fazer o muro por fora, ampliando 12 mil hectares, são 12 mil campos de futebol equivalente, com os quilombolas dentro, ou seja, vai ter um problema social. Por outro lado, tem um problema da soberania, com todo respeito ao nosso deputado Amazônia, do meu querido estado do Amazonas, Marcelo Ramos, que é um deputado muito competente, mas ele está equivocado na minha avaliação, com todo respeito. Por quê? Olha, tem algumas cláusulas. O Brasil não pode fazer qualquer outro acordo. Por exemplo, a China, ela não participa daquele acordo internacional para não proliferação de armas nucleares. Por causa disso, ela não pode fazer um contrato para usar a nossa base e lançar, como lançou em 1999, um satélite que funciona até hoje, foi relançado em 2014, em 2011, 2014, na quarta versão, e é fundamental, é o CBERS, que é CB, China, Brasil, enfim. Esse contrato não poderá mais ser realizado. No caso do convênio com a China, 50% da tecnologia desenvolvida, com 60 técnicos chineses que vieram para cá, e os brasileiros juntos, ficou meio a meio. Tudo que se conseguir em termos financeiros, metade é do Brasil.
de royalties, por exemplo, da patente. No caso dos Estados Unidos, nada é garantido para o Brasil. Aliás, impede-se que nós, por exemplo, testemos foguetes e lancemos os nossos satélites. Qualquer outro país poderá ter algum contrato com o Brasil, também está impedido, a não ser que os Estados Unidos autorize. Quer ver uma coisa? Se o Bolsonaro, ou nós deputados, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ou Rodrigo, quiser visitar a base, tem áreas restritas. Eles só poderão adentrar se o governo dos Estados Unidos permitir. Então, você imagina o que é isso? Ao mesmo tempo, as áreas quilombolas, o acordo autoriza que os soldados, que os funcionários dos Estados Unidos e que os funcionários das empresas privadas terceirizadas, contratadas pelo exército norte-americano, que eles poderão ter acesso livre nas áreas quilombolas. Eu já fico preocupado, além de tirá-los das suas terras, naquela em que eles permanecerem, eles estarão avassalados com riscos, inclusive, de estupros, por que não dizer? Então, nós não ganhamos. Por outro lado, nós vamos ganhar dinheiro, nem emprego, nem dinheiro. A única obra que vai ter lá é obra especializada. E o brasileiro e o quilombola não vai participar da fabricação de foguetes, de satélites ou, quem sabe, de bombas. Porque um dos contratos, e isso é muito sério, diz assim: o governo norte-americano decide o que deve ou não informar ao governo brasileiro. Então, chega um container, ali pode ter, por exemplo, ogiva nuclear, material radioativo. Se o Bolsonaro, que é a autoridade máxima do país, pedir informação, ou o comando do Exército, o chefe do Exército, como chama? Oh, meu Deus, o chefe das Forças Armadas, do Estado-Maior, pedir informação, eles disseram: não, nós não temos nada a informar. Mas como? E se tiver bomba? Então, por que nós estamos fazendo um acordo que pode eternizar os Estados Unidos, como em algumas regiões eles tentaram? Tentaram ocupar, apoiando a resistência em Hong Kong. O que foi que a China fez? Tem bomba atômica, tem um poderio bélico, disse: tentem, e nós teremos reação dura. Aí eles recuam. Mas quando se trata de Guantánamo, em Cuba, aí eles se mantêm lá com mais de um século de ocupação. Por leis internacionais já deveriam ter se retirado, mas não se retiram, porque é um país que não tem força militar. Então nós vamos aqui implantar Guantánamo brasileira. Então realmente não tem argumento, nem de tecnologia. A Financeiro cita um Kourou, que pertence à França, onde todos os satélites, foguetes da Europa são lançados, porque a França é a Europa. Agora, lá se consegue ao ano em torno de 800 milhões. Estão dizendo que nós vamos conseguir 5 bilhões para convencer o povo de que é bom implantar isso, abrindo mão da nossa soberania. Não tem nenhuma possibilidade de entrar esse dinheirão todo, nem emprego, nem soberania, nem tecnologia, de modo que não tem sentido realmente esse acordo. Não tem sentido. Deixa eu saber aqui do deputado Marcelo Ramos se realmente esses critérios que os Estados Unidos impuseram ao Brasil impede esse desenvolvimento da região, já que principalmente deputados do Maranhão afirmam que vários empregos vão ser criados na região, que o Estado vai se desenvolver com esses aportes, com o aluguel que o Brasil vai receber da base, do uso pela base. Sim, eu acho que pelo contrário, eu entendo a preocupação social do deputado Edmilson, isso é muito marcante na trajetória dele, mas há certamente um alarmismo em torno da tese defendida por ele. Toda a bancada do Maranhão, a bancada do Maranhão de deputados do PSL ao PCdoB, estão unidos em torno da defesa do acordo de salvaguardas. Se há um acordo tão amplo em torno da proposta, me parece que não pode ser uma proposta contrária aos interesses do povo do Maranhão. O povo do Maranhão anseia por esse acordo, que vai injetar recursos, que vai permitir a busca de conhecimento, de avanço tecnológico, e, obviamente, nós precisaremos estar atentos com o poder de fiscalização que a Câmara dos Deputados tem, para que não haja nenhum arranhão no nosso princípio de soberania. Há cláusulas nesse acordo que garantem essa soberania brasileira, essa fiscalização, por exemplo? Existem cláusulas. Talvez o deputado Edmilson julgue que as cláusulas elas deveriam ser mais duras, mas efetivamente existem garantias e é óbvio que se você tem o desenvolvimento tecnológico, é quase que segredo industrial. Qualquer país faz isso.
Ninguém abre completamente. O próprio deputado relata que quando a China veio, ela autorizou 50% de transferência tecnológica. Não autorizou 100% de transferência tecnológica. Então, se tinha 50% que não transferia, ninguém desenvolve tecnologia para transferir para outro país sem nenhuma contrapartida. Então, obviamente, que eu acho que o acordo precisa ser fiscalizado, acompanhado pelo Congresso, pelos órgãos reguladores, pelo Poder Executivo, mas respeitando o posicionamento do deputado Edmilson, eu acho que há certo alarmismo em torno de um projeto. Um projeto que une do PCdoB ao PSL não pode ser ruim para o povo do Maranhão. Agora vamos concluir aqui, deputado, que a gente já está com o tempo aqui apertado. Então, realmente essas garantias que o deputado Marcelo Ramos falou, elas então não têm uma certeza de que poderão ser executadas pelo governo brasileiro, é isso? Não, não tem. O deputado Marcelo sabe. Olha, acesso irrestrito, eles podem andar em qualquer área. Mas os atuais funcionários do Exército, da Aeronáutica, inclusive os civis, os engenheiros que não são militares, e os soldados, 800 soldados brasileiros, 400 dos quais são quilombolas do Maranhão, eles não vão mais poder ter acesso às áreas restritas com base nesse argumento de que eles não podem ter acesso às informações tecnológicas. Ou seja, os Estados Unidos determinarão, dentro do nosso território, onde nós podemos ir. Então, acesso restrito para eles, áreas restritas para nós. Quando eu falo, eu não estou exagerando. Se eu, como deputado, quiser visitar, eu peço autorização, se eles me receberem, e eles podem dizer, não, vamos receber. E eu, sendo representante do povo brasileiro, ou o governador Flávio Dino, não entrará, porque está no acordo. Quem determina quem entra e onde entra é o governo dos Estados Unidos. Então, realmente, não tem sentido. O que vai ocorrer é que esses 800 soldados brasileiros e mais os oficiais que hoje trabalham desenvolvendo tecnologia, eles não poderão mais entrar nas áreas que são restritas. Sabe o que vai ocorrer? Poderão até ser alocados em outros locais, mas não mais poderão fazer os trabalhos que fazem hoje. Soldados norte-americanos virão, como estão nas centenas de bases militares instaladas em vários países, em todos os continentes. O mais próximo daqui é Colômbia, onde eles têm alguns milhares de soldados para qualquer momento invadir a Venezuela, quiçá ocupar a Amazônia brasileira, ocupar o Brasil. Então, os Estados Unidos têm uma tese, que é a teoria Truman, né? Que América para os americanos, né? Então, essa é uma ideologia deles, eles têm uma geopolítica. É muito sério que a gente entregue a nossa Guantánamo para que eles se estabeleçam e depois não queiram mais sair. Nós não teremos força, não adianta. Quem vai bater o pé e dizer se nós não temos arma atômica, não temos poder bélico para enfrentá-los, né? Mas porque eles usam submarinos, navios, nem precisa de uma base. Se não precisa, por que estão dizendo que só eles podem usar? Porque a China não pode, a Ucrânia não pode, a Rússia não pode, nenhum país da Índia não pode. Então, só os Estados Unidos podem. Exclusividade, então nem é aquilo que eles dizem, é aluguel para entrar dinheiro. Não, é uso exclusivo, na prática, uso exclusivo dos Estados Unidos. Deputado Marcelo, só para equilibrar o tempo aqui, há alguma solução prevista para os povos quilombolas, por exemplo, esses que precisam ser retirados? Eu só acho, primeiro, que nós estamos comparando coisas completamente diferentes. Comparar a ocupação militar americana na Colômbia, comparar a base de Guantánamo, que tem inclusive um presídio lá, com a utilização de uma base de lançamento de foguetes e satélites, é algo absolutamente inusitado. Não tem nenhum parâmetro de comparação entre uma coisa e outra. O que há na Colômbia é uma ocupação militar autorizada pelo governo colombiano, questionável, e eu concordo, mas isso não tem nenhuma comparação com a circulação de militares numa área restrita para lançamento de satélites e de foguetes. Então, primeiro isso. Em relação à questão dos quilombolas, obviamente que são precisas medidas compensatórias. Você não faz uma obra desse porte sem ter impacto de vizinhança ou impacto ambiental. E todos esses impactos precisam ser compensados para essas comunidades tradicionais, como existem em várias outras obras. Quando você faz uma hidrelétrica, você muitas vezes tira comunidades indígenas, tira comunidades quilombolas e faz medidas compensatórias para isso.
é a regra do jogo, ou então nós vamos impedir o Brasil de seguir num caminho de desenvolvimento, de progresso. Acho que nós temos que preservar as comunidades tradicionais com medidas compensatórias que a lei prevê, agora não podemos transformá-la num instrumento de impedir o progresso do nosso país. Acho que dá para equilibrar as duas coisas e tenho certeza que o Brasil tem se esforçado nesse caminho. Muito obrigada. Só uma coisa, a Constituição exige, e o Brasil é signatário da Resolução 169 da OIT, deveria ter audiência pública oitivas, livres, democráticas, com informação profunda sobre o que vai ocorrer, envolvendo as comunidades. Isso não foi realizado, isso é um ponto realmente questionável, não podia estar sendo votado, e esse é um ponto que vai nos levar aos tribunais para anular a decisão que for tomada aqui, se ela for a favor desse acordo. Tá certo, muito obrigado. O projeto é polêmico. Vamos aguardar a votação da próxima terça-feira. Muito obrigada pelas explicações. Obrigada pelo debate. O debate vai ser acalorado, continua muita polêmica com esse projeto para a próxima terça-feira, apesar do acordo aqui para se reduzir os requerimentos de obstrução. Antes, aqui o plenário aprovou alguns requerimentos de urgência para diversos projetos, para serem incluídos na pauta assim que for possível, pulando a etapa das comissões, e também, por votação simbólica, aprovou um projeto que reduz a faixa de segurança à beira de rodovias para que cruzam as cidades, principalmente, de 15 metros para o limite de 5 metros, até o mínimo de 5 metros. E essa mudança pode ser feita por leis distritais, municipais, para que as edificações à beira de rodovias possam ter essa proximidade maior. O relator, deputado Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais, retirou então do texto, deixou de fora as construções à beira de ferrovias, considerando por motivos de segurança, segundo ele, já que nas ferrovias elas são muito antigas, mais de 100 anos, e não seguem um padrão de distância e poderia então colocar em risco a segurança dos cidadãos. Então o limite de 15 metros para a ferrovia continua sendo o mesmo, e para as rodovias, leis municipais e distritais podem alterar essa distância mínima para até 5 metros, anistiando também as construções já edificadas nos locais até a entrada em vigor da lei. Você fica agora com a programação da TV e da Rádio Câmara.